revelado. Meu filho me expulsou após receber 30 milhões, mas a verdade do testamento é incrível. Daniel nunca imaginou que as suas noites em claro, o sol a pino na roça e a batalha diária para manter viva a pequena empresa de agronegócio o levariam a um momento tão angustiante. Tudo mudou quando seu filho, Lucas, de 22 anos, ganhou um prêmio de 30 milhões de reais em um concurso nacional. No coração da pequena cidade, onde cada casa tinha uma história e cada vizinho um sorriso, a vida de Daniel parecia perfeita, até que a vitória do filho se transformou em uma tempestade de emoções. Lucas, ofuscado pela luz intensa da riqueza repentina, não hesitou em expulsar o pai de casa, convencido de que não precisava mais dele. O peso daquela traição caiu como uma bomba em seu peito. Enquanto Daniel se mudava para um galpão improvisado no fundo da cidade, seu coração disparou. As lembranças voltavam, intensas e dolorosas. Ele se lembrava da infância humilde, das noites sem dormir, do esforço hercúleo para dar um futuro melhor a Lucas. A presença do filho, uma alegria infinita em sua vida, agora se tornara uma ferida aberta. Ao olhar as paredes de madeira desgastadas do galpão, Daniel sentiu a dor da rejeição misturada com a esperança que sempre o guiou. Como poderia Lucas não perceber que o que realmente importava era o amor e a força dos laços familiares? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O conflito em seu coração ficou ainda mais profundo quando ele encontrou uma antiga carta de testamento, guardada com carinho por sua mãe. Ao abrir aquele papel amarelado, a história familiar brotou como uma planta que esperava a chuva para florescer. Daniel sabia que aquela carta continha segredos que moldaram não apenas a sua vida, mas também a de Lucas. Naquela noite, sob o céu estrelado e infinito, Daniel olhou para a lua. O carinho que sentia por Lucas misturava-se ao desejo de reparar aquela relação quebrada. Ele entendia que era hora de enfrentar o filho e revelar a verdade do testamento. Com isso, Daniel esperava não só restaurar a conexão entre eles, mas também mostrar a Lucas que o dinheiro é efêmero e que a verdadeira riqueza está nas relações e nos ensinamentos que recebemos e passamos adiante. Daniel se levantou, decidido. Se a fortuna se tornou uma barreira em vez de uma ponte, ele estava preparado para desafiá-la. A tensão do momento o levava à beira de um confronto que poderia mudar suas vidas para sempre. Ele sabia que precisava mostrar a Lucas que o amor e a vida familiar valem mais do que qualquer quantia em dinheiro. Teriam pai e filho a coragem de reconstruir o que foi perdido? Ou seriam levados pela maré avassaladora da ganância e da ambição? A resposta espreitava no ar, deixando um gosto amargo de incerteza. Daniel caminhou pelas ruas desertas, envolto em seus pensamentos, cada passo ressoando como um eco da dor. A cidade, que antes parecia cheia de vida, agora estava em silêncio, como se todos aqueles que conhecia estivessem prestando homenagem ao seu sofrimento. A sensação de abandono e traição o cercava. Ele se perguntava se Lucas entendia o quanto estava perdendo ao buscar uma vida separada. Ao chegar em casa, ou melhor, no que restava de sua antiga vida, as memórias o invadiram. Lembrou-se das risadas, dos almoços em família, dos sonhos compartilhados. Então a imagem de Lucas, aquele menino sonhador que ele sempre acreditou ser o futuro deles, o fez apertar a mão em um impulso de raiva e tristeza. Como um pai, ele desejava apenas o melhor para o filho, mas agora parecia que tudo isso havia ruído como um castelo de cartas. No dia seguinte, enquanto a luz do sol filtrava-se pelas frestas do galpão, Daniel decidiu que não poderia mais adiar a conversa com Lucas.
A carta de testamento pesava em sua mente, e uma chama de esperança brotou em seu coração cansado. Ele sabia que só revelaria seu conteúdo quando tivesse o filho diante de si. Mas o que tinha a dizer não era apenas sobre heranças ou bens materiais. Era sobre amor, legado e a sabedoria que sua mãe lhe havia deixado. Com essa determinação, ele foi até a residência de Lucas, o coração batendo forte. A aproximação trouxe à tona um misto de ansiedade e expectativa. Ele já se imaginava conversando com o filho, explicando tudo o que precisava ser dito. No entanto, ao chegar na porta, hesitou. O orgulho e a dor da expulsão subiram à sua mente, como um muro intransponível. Mas o amor que sentia por Lucas foi mais forte, e por fim, decidiu que não cederia a essa barreira. Ao bater a porta, Daniel sentiu um frio na barriga. Não havia como voltar atrás, e ele sabia que o que viria a seguir poderia ser a última oportunidade de salvar o que restava de seu relacionamento. O tempo parecia se arrastar enquanto esperava Lucas abrir a porta. Quando finalmente o filho apareceu, a expressão no rosto de Lucas era uma mistura de surpresa e defensiva. Em um instante, tudo o que recuperou foi quase perdido novamente. "O que você quer, pai?" A voz de Lucas soou como um golpe. Mas Daniel respirou fundo, tomando coragem. Ele tinha que ser claro, justo e, acima de tudo, verdadeiro. "Lucas, precisamos conversar. Existem coisas que você não sabe, coisas que falam mais alto que qualquer quantia em dinheiro", disse ele, olhando nos olhos do filho, buscando uma conexão, uma pisca de compreensão. Lucas hesitou, sua expressão mudando ligeiramente, como se as palavras de Daniel estivessem começando a penetrar em sua fortaleza. Mas antes que pudesse responder, o celular de Lucas tocou, quebrando o momento. Ele olhou para a tela, sua expressão mudando instantaneamente ao ver quem ligava. "Desculpe, eu preciso atender isso", disse Lucas, recuando para o interior da casa, ignorando seu pai. Daniel ficou parado na porta, a frustração transformada em angústia. Ele não poderia permitir que a oportunidade passasse. Ficou ali, a respiração pesada. Ele sabia que o impacto daquela conversa era crucial. O que mais Lucas estava prestes a perder? A verdade sobre o testamento mexia em suas veias, e quando as palavras dessem à luz o que realmente importava, tudo poderia mudar. Daniel não se movia, o futuro das suas vidas estava por um fio, e ele estava determinado a não deixar escapar. Mas o que Lucas faria quando se visse finalmente diante da verdade que poderia unir ou separar ainda mais os dois? A cada segundo que passava, a tensão aumentava, deixando apenas uma pergunta no ar. Conseguiria o amor vencer a avareza? O silêncio na porta trouxe uma sensação opressora para Daniel. Ele sabia que algo precisava mudar. Algo dentro de Lucas. A angústia de não ser ouvido o consumia, enquanto a voz do filho se perdia em outro canto da casa, em uma conversa que provavelmente não importava tanto quanto o que estava prestes a revelar. Ele se lembrou do dia em que pediu a Lucas que não deixasse que o dinheiro mudasse quem eram. A escolha do filho de se distanciar parecia uma traição pessoal, mas, ao mesmo tempo, Daniel entendia que a vida diante do filho estava cheia de tentações. O desejo de ter sua liberdade e conquistar a vida dos sonhos era algo que todos os jovens sentiam. "Eu não posso desistir", sussurrou para si mesmo. Uma determinação renovada tomou conta dele enquanto decidia entrar na casa. Algumas coisas eram mais importantes do que a dor, mais significativas que o ressentimento. E o que tinha em mãos era um legado de amor, algo que Lucas talvez nunca compreendesse até que fosse tarde demais. Ele avançou, pisando suavemente no interior da casa, tentando não fazer barulho. Ao ouvir risos na sala, sua esperança se encheu de luz, e ao mesmo tempo foi cravada por uma pontada de tristeza. Lucas estava se divertindo, sem perceber a montanha de emoções que estava se armando entre os dois. O garoto ainda era a criança que Daniel amava, mas agora estava cercado de pessoas e coisas que, de algum modo, o afastavam dele. Daniel respirou fundo e, em um impulso de coragem, caminhou até o fundo da sala. Lucas estava sentado no sofá com um grupo de amigos. Os olhares dele se voltaram imediatamente para seu pai. As conversas pararam e a atmosfera se tornou tensa. "Pai, o que você está fazendo aqui?"
Lucas perguntou, a defensividade transparecendo na maneira como cruzou os braços. Eu preciso falar com você, Lucas. É sobre a nossa família, disse Daniel, a voz quase tremendo. Me dá um minuto? Só um minuto e depois você pode voltar para os seus amigos. Lucas olhou para os amigos e depois para Daniel. O embaraço era visível, mas havia algo mais. Curiosidade. Eu já ouvi o que você tinha para dizer, respondeu Lucas. Mas Daniel não cedeu. Não, você não ouviu tudo. Não posso deixar isso em aberto, insistiu Daniel, seu coração acelerando. É sobre o testamento da sua avó. Existem coisas que você precisa entender. Um murmúrio surgiu entre os amigos de Lucas e a expressão do filho endureceu. Agora não, pai. Eu não quero discutir isso aqui. Por favor, Lucas. Isso é importante. Por favor. A palavra escapou de seus lábios como um apelo. Me dê uma chance de te mostrar. Lucas hesitou, seu olhar alternando entre o pai e os amigos. Depois de um momento que parecia uma eternidade, ele sinalizou para que os amigos se afastassem. Está bom, só você e eu, mas seja rápido, disse Lucas, dirigindo-se à cozinha, onde o ambiente era mais reservado. Daniel o seguiu, o coração disparado. No fundo, ele sabia que o que vinha pela frente poderia mudar tudo. Havia uma verdade mais profunda que estava prestes a ser revelada, algo que poderia transformar a maneira como Lucas via, não apenas o testamento, mas o amor que sempre o envolvia. Seria suficiente para reatar o que parecia irremediavelmente quebrado? Enquanto Daniel se preparava para abrir seu coração, uma dúvida sussurrava em sua mente. Lucas estava pronto para ouvir? Quando Daniel começou a falar, a tensão era palpável e um nervosismo inexplicável tomou conta dele. Lucas, a verdade é que... Mas antes que pudesse continuar, a porta da cozinha se fechou com um estrondo, como se o mundo tivesse escolhido naquele instante ignorar a gravidade do que estava prestes a emergir. Daniel sentiu uma onda de desespero. O que poderia fazer para impedir que essa verdade se perdesse mais uma vez? O que restava mais neste jogo cruel do silêncio? Quando a porta se fechou, Daniel ficou lá, parado, absorvendo a sensação de rejeição que pesava sobre seus ombros. O eco do estrondo reverberava em seu coração, como se quisesse reforçar a ideia de que ele era um intruso na vida do filho. Por um momento, parecia que o espaço havia ficado ainda mais pequeno, sufocante. Mas no fundo, uma chama de determinação ainda ardia. Gritar não vai ajudar, se lembrou, apertando os punhos. Se Lucas não quer ouvir, então eu vou ter que fazer a verdade explodir. Ele sabia que se não falasse agora, teria que carregar o peso dessa conversa para sempre. Daniel se aproximou da porta, colocando a mão sobre a maçaneta, mas hesitou. O que ele diria? Como poderia explicar algo tão profundo? E se Lucas não entendesse? O medo de mais uma porta se fechar, dessa vez para sempre, apertou seu peito. Então, decidiu seguir em frente. Ele se apoiou na porta, escutando os murmúrios de Lucas e seus amigos na sala. Havia risadas, a descontração da juventude, um mundo em que ele não era mais o centro. Isso o feriu. Em uma fração de segundos, o pai que costumava ser herói se transformou em um personagem secundário na vida do filho. Mas não sou só um personagem. Sou seu pai, murmurou, os olhos marejados. Ele respirou fundo e bateu de leve na porta. Lucas, posso entrar? Silêncio. Só um minuto, por favor. Eu preciso que você me ouça. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, a porta se abriu lentamente. Lucas apareceu, os braços cruzados de novo, feições endurecidas. Pai, o que você quer agora? Quero conversar, de verdade, respondeu Daniel, a voz transbordando com paixão e desespero. Não estou aqui para discutir dinheiro ou o testamento. Estou aqui por você, por nós. Lucas revirou os olhos, mas Daniel viu uma pequena fissura na armadura de seu filho. Era como se ele estivesse buscando a saída, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele quisesse ouvir. Olha, começou Daniel,
Eu não estou aqui para te culpar. A vida tem sido difícil para todos nós. Eu sei que você sente que precisa seguir um caminho diferente. Mas este testamento é mais do que um pedaço de papel, Lucas. É um legado, uma história, coisas que sua avó deixou para nós de coração. Lucas franziu a testa, a defensividade relutante. O que isso muda? O que eu já não sei? E por que você está tratando isso como se fosse a coisa mais importante do mundo? Porque pode ser a chave para a nossa reconexão. Você acha que o dinheiro vai resolver tudo, que a riqueza vai trazer felicidade. Mas olha ao seu redor, Lucas. Você tem amigos, pessoas que te apoiam. Não deixe que a grana mude você. Você não é o que você tem. Você é quem você é. As palavras de Daniel pareciam jorrar de seu coração, cada sílaba visivelmente carregada de emoção. Ele viu uma centelha de dúvida nos olhos de Lucas, um pequeno confronto com sua verdade interior. A velhinha da senhora Teresa, ela queria que você soubesse quem realmente somos, para que o dinheiro nunca te separasse da sua essência. Não é sobre a herança, é sobre família, amor, escolhas. Você está disposto a ouvir isso? Você está pronto para descobrir quem você realmente é? Lucas desviou o olhar por um instante, e Daniel pensou que talvez finalmente ele estivesse acessando uma parte do coração do filho, mas ainda havia muita resistência. Eu só não sei se consigo ver isso agora, respondeu Lucas, a voz quase inaudível. E em um movimento súbito, a porta se fechou novamente. O som ecoou como um balde de água fria sobre a coragem que Daniel lutava para manter. O pai sentiu uma onda de desespero, mas também uma força crescente. Não vou desistir, Lucas. Um dia você vai entender, sussurrou para si mesmo. A solidão estava de volta, mas a esperança, mesmo que sufocante, ainda pulsava. Enquanto lá fora a luz começava a se apagar, Daniel sabia que a luta estava apenas começando. Ele pegou o celular e, com um pensamento fugaz, decidiu que poderia fazer algo a respeito, buscar uma ajuda inesperada. Havia um velho amigo que sabia lidar bem com histórias de família complicadas. Mas o que ele não esperava era que, ao ligar, algo do passado estivesse prestes a vir à tona. Algo que mudaria tudo em seu relacionamento com Lucas. Daniel sentou-se no sofá, sentindo o peso da rejeição ainda pulsar em suas veias. Ele segurava o celular com firmeza, pensando na ligação que estava prestes a fazer. O dedo hesitou sobre o botão de descagem enquanto sua mente revivia momentos que agora pareciam distantes. Risadas, histórias em família e a infância de Lucas, onde tudo parecia mais simples. A nostalgia era dolorosa, uma chama que queimava no fundo do peito. Finalmente, ele decidiu. O número foi discado e, enquanto aguardava a conexão, a ansiedade apertava sua garganta. Quando a voz familiar atendeu do outro lado, um turbilhão de sentimentos tomou conta dele. Oi, é o Daniel, começou, tentando soar despreocupado. Você pode falar? É sobre o Lucas. Daniel, claro, como você está? A voz de Rogério, seu amigo de longa data, era um porto seguro em meio ao caos. Não estou bem. A situação aqui em casa está complicada. O Lucas está cada vez mais distante e eu preciso de ajuda. A herança da minha mãe trouxe à tona um monte de questões que eu não sei como lidar. Houve um silêncio do outro lado da linha que fez o coração de Daniel acelerar. Entendo. Esse tipo de dinheiro pode mexer com as pessoas de formas que nem imaginamos. O que exatamente está acontecendo? Daniel respirou fundo e despejou suas preocupações, cada palavra carregando a dor da rejeição e a esperança de uma reconexão. Ele acha que o dinheiro é tudo. Já não me vê como pai, mas como um intruso na vida dele. Precisamos de um jeito de conversar sobre o legado, sobre o que realmente importa. Rogério escutava atentamente, e Daniel podia ouvir a compreensão em sua voz. Deixe-me pensar. Você se lembrou de como a sua mãe sempre falava sobre as tradições da família? Às vezes uma história é mais poderosa que qualquer valor monetário. Que tal trazê-lo para visitar aquele lugar que vocês iam quando ele era pequeno? Pode fazer toda a diferença. A sugestão parecia um alicerce para a construção de algo novo. Daniel imediatamente se lembrou da pequena cabana à beira do lago,
onde tantas lembranças boas foram criadas. Você está certo, aquela cabana, é lá que eu gostaria de ir com ele. A conexão sempre foi mais forte lá. Exatamente. Leve-o para um lugar que representa quem vocês são, não o que têm. Pode ser o meio que vocês precisam para se reconectar. Obrigado, Rogério. Eu vou tentar, disse Daniel, sentindo uma nova esperança surgir. Ele despediu-se e desligou, determinado. Olhando pela janela, observou o céu escurecer, mas em seu coração uma pequena luz começava a brilhar. Nos dias seguintes, a mente de Daniel fervilhava em planos. Ele decidiu que não ia pressionar Lucas, apenas convidá-lo para uma viagem inesperada. A ideia de estar perto da natureza e longe das distrações cotidianas poderia abrir os olhos do filho. Apenas um pequeno passo para desmistificar toda aquela tensão. Finalmente juntou coragem e se aproximou de Lucas novamente. Ei, você gostaria de fazer uma viagem comigo? Para aquele lugar que costumávamos ir? A cabana no lago? Os olhos de Lucas passaram de desdém para um momento de hesitação. Por que eu iria querer fazer isso agora, pai? Porque é importante para mim, e talvez para você também. Podemos tentar entender tudo isso juntos, respondeu Daniel, buscando aquela fagulha de entendimento. Por um segundo precioso, Daniel acreditou que Lucas poderia ver a luz, mas a resposta do filho o pegou de surpresa. Eu não sei, pai. Não me faça promessas que você não pode cumprir. A rejeição ecoou, mas havia algo diferente no tom, um quase desejo de que as coisas fossem diferentes. O coração de Daniel acelerou, mas ele não podia desistir. Só pense com carinho, e se precisar, estarei aqui para você sempre. Lucas fez uma pausa, os olhos endurecidos parecendo brilhar com uma emoção que Daniel não podia identificar. Antes que pudesse responder, um barulho na porta chamou a atenção. Era uma mensagem de texto, e o coração de Daniel afundou ao reconhecê-la. Era de uma pessoa que ele nunca esperaria ouvir novamente, seu passado se revirando ao seu redor. O que será que essa mensagem significava? Eu não quero saber, Lucas disse, o tom de sua voz revelando uma vulnerabilidade que contradizia sua postura defensiva. Já havia uma barreira de atrito, como um fio prestes a arrebentar. Às vezes é preciso olhar para o passado, Lucas, não por causa do dinheiro, mas porque as revelações nos fazem crescer, Daniel respondeu, seu coração pulsando fortemente. Ele queria que o filho entendesse que a história de sua mãe não era só um legado em forma de notas, era um caminho que eles podiam percorrer juntos, onde talvez reencontrassem um laço perdido. Lucas encolheu os ombros, instalado em sua resistência. Pai, não sei se consigo enxergar isso agora. Estou cansado de tudo isso. Você e sua herança, para mim é só um monte de dinheiro que muda as pessoas. Mas havia algo nas palavras dele que ecoava, uma ferida aberta criada pela dúvida. Daniel decidiu que era o momento certo. Tenho uma mensagem de uma pessoa que pode ajudar a esclarecer algumas coisas. Alguém que vocês não conhecem, mas que fez parte da nossa história. O olhar de Lucas se endureceu. Ele não se interessava em discutir o passado. O que mais pode interferir? Já chega, pai. Eu só queria que as coisas fossem mais simples. A angústia de Daniel crescia, mas ele se lembrou da sugestão de Rogério, contar histórias. Eu sei que você não quer ouvir, mas essa pessoa pode trazer respostas que nem eu tenho, e talvez mais do que o que você imagina. Quem é essa pessoa? Cortou Lucas, a voz elevada, transparecendo uma irritação que Daniel reconhecia. Ela é alguém que sua mãe protegia, alguém que tem uma ligação direta com a herança. O que ela sabe pode mudar algumas coisas. Daniel hesitou, antes de finalizar. Pode ser a chave para entendermos o que realmente aconteceu. Tente não ver isso como uma ameaça. Lucas revirou os olhos, mas por um segundo, uma fagulha de curiosidade surgiu. E se eu não quiser ouvir? E se eu não me importar mais com o que ela tem a dizer? Então isso é escolha sua, Daniel respondeu com firmeza, mas a voz estava tingida com a fragilidade de um pai que tentava desesperadamente salvar seu filho da solidão. Mas saiba que, assim como tenho o direito de rejeitar, eu também tenho o direito de buscá-lo, de querer entendê-lo. Naquele momento, a tensão pairava no ar, e o silêncio parecia vibrar entre eles. Daniel se perguntava se a busca por respostas poderia finalmente unir os corações quebrados. E quando Lucas começou a falar, uma interjeição inesperada cortou o ar.
Se você acha que eu aceitaria encontrar essa pessoa... Mas ele parou, como se uma ideia prendesse sua língua. O que ele ia dizer poderia mudar tudo. Daniel sentiu o coração acelerar. O que Lucas queria propor agora? Para onde essa conversa os levaria? Daniel sentiu um misto de ansiedade e esperança, como se estivesse diante de uma porta prestes a se abrir para um novo mundo. O rosto de Lucas estava pálido, os olhos brilhando com uma intensidade que Daniel não sabia se era raiva ou curiosidade. O silêncio se estendeu, pesado, cada segundo contando como uma eternidade. Eu posso mudar de ideia, Lucas finalmente disse, a voz mais baixa, quase hesitante. Mas não quero apenas escutar essa pessoa. Quero saber o que você tem a ver com tudo isso. Você prometeu que não existiria mais segredos entre nós. Ele pressionou, os punhos cerrados ao lado do corpo. O coração de Daniel se apertou, a sensação de vulnerabilidade invadindo-o. Essa mulher, Lucas, ela não é só alguém do passado. Ela faz parte de uma história que eu nunca consegui contar a você. E talvez agora seja a hora disso mudar. Lucas lançou um olhar cético, mas a determinação havia suavizado um pouco suas feições. Quem é ela? E por que você não me contou antes? A interrogação veio carregada de uma dor que Daniel conhecia muito bem. Tudo isso não foi fácil para mim também. Eu estava tentando proteger você. Proteger a sua mãe também. O peso das palavras parecia esmagar o ambiente. Daniel respirou fundo, lembrando-se das noites em que passara pensando na melhor forma de revelar a verdade. Afinal, entre muitas decisões erradas, o que eu mais queria era manter nossa família unida. Lucas respirou fundo, como se estivesse tentando entender a profundidade do que seu pai estava dizendo. E onde ela está? Como vamos encontrá-la? Daniel hesitou, a resposta à vista, mas o medo ainda sussurrava em sua mente. Ela mudou-se para longe depois de tudo. A última vez que soube dela foi há alguns anos, mas tenho certeza de que ela ainda quer falar. A animosidade entre eles começava a dissipar, dando lugar a um novo espanto do desconhecido. Lucas olhou pela janela, observando a chuva que caía lá fora, cada gota parecendo refletir uma peça dessa quebra-cabeça antigo que ele mal entendia. Por que você acha que ela vai querer se encontrar comigo? Porque, no fundo, Lucas, essa é uma história que envolve todos nós. As respostas que ela tem poderiam ser o que você tanto procura. Mas, e se as respostas forem dolorosas? O olhar de Lucas agora estava misturado com raiva e dúvida. Então teremos que encarar a dor juntos, Daniel respondeu, um novo senso de determinação surgindo em sua voz. Você está disposto a tentar? Lucas ficou em silêncio, a mente em um frenesi de emoções. Depois de um momento que pareceu uma eternidade, ele assentiu lentamente. Tudo bem, vamos marcar esse encontro. Os dois homens ficaram em pé, lado a lado, sem saber exatamente o que aguardava por eles. Daniel sentiu uma onda de alívio, apesar da incerteza que ainda paiava. O que quer que viesse a seguir, eles vivenciariam juntos, na torcida de que a verdade os unisse, ao invés de os separar. Então, vamos atrás dela amanhã, sugeriu Daniel, quebrando a tensão no ar. Mas antes disso, você precisa se preparar, Lucas. Esse caminho pode não ser fácil. Eu sei, Lucas respondeu, a seriedade perdendo um pouco da rigidez, e com um leve esboço de um sorriso, se virou para o pai. Estamos juntos, certo? Juntos sempre, Daniel afirmou, o coração pulsando com uma esperança renovada. Porém, no fundo, uma sombra de dúvida pairava. E se a verdade que estavam prestes a descobrir fosse mais devastadora do que imaginavam? Sem conseguir evitar, a incerteza limitava suas esperanças de um futuro mais claro. E se ao encontrá-la, descobrirmos algo que vai mudar tudo de novo? Daniel pensou, a expectativa misturada à apreensão, enquanto os dois se preparavam para o passo crucial que poderia definir suas vidas para sempre. Quando a manhã chegou, uma luz fraca filtrava-se através das cortinas, trazendo consigo a promessa de um novo dia. Daniel estava sentado à mesa, a caneca de café quente em suas mãos tremendo um pouco. Relembrava a conversa da noite anterior, as palavras de Lucas ainda ecoando em sua mente. Havia algo pesado no ar, uma expectativa que ele não sabia se deveriam encarar. Lucas apareceu, a expressão decidida, mas os olhos ainda refletindo mais incerteza do que confiança. Você já sabe onde ela mora? Perguntou, tentando manter um controle sobre seu nervosismo. Sim, eu tenho um endereço. Um lugar pequeno no interior.
A última vez que soube, ela trabalhava em uma escola por lá. A lembrança de tudo isso fazia o coração de Daniel apertar. Ele queria tanto que as respostas fossem simples, mas sabia que a realidade poderia ser bem mais complexa. Então vamos, Lucas disse, quase desafiando a própria sombra. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem não apenas para enfrentar a mãe que nunca conhecera, mas também o peso das verdades que estavam prestes a serem reveladas. O caminho até a cidadezinha foi silencioso, cada quilômetro percorrido amplificando as dúvidas. O interior do carro não era apenas um espaço físico, mas um recipiente recheado de emoções cruas. Lucas brincava com o celular, os dedos inquietos, enquanto a estrada se estendia à sua frente. Como ela ficará sabendo que estamos indo? Lucas perguntou, a curiosidade misturada à apreensão. Eu mandei uma mensagem, algo simples, dizendo que estava na cidade e que gostaria de vê-la. Daniel desviou o olhar, o medo de uma resposta negativa pesando na garganta. Ele sabia que haveriam repercussões ao abrir essa caixa de Pandora. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, chegaram à pequena escola de um andar. O prédio exibia as marcas do tempo, paredes descascadas revelando a falta de recursos, mas ainda assim resplandecendo um certo charme rural. A cena era tranquila e as crianças brincavam no parquinho, indiferentes ao turbilhão emocional que estava prestes a se desenrolar. Vamos entrar? Lucas perguntou, hesitante. O olhar dele buscava segurança no pai, como se os dois estivessem prestes a se lançarem em um abismo desconhecido. Sim, Daniel respondeu, a voz firme apesar da ansiedade que lhe apertava o peito. Ele sabia que esse encontro seria um divisor de águas. Ao empurrar a porta, um tilintar suave de sinos anunciou. O ar estava carregado com um cheiro de giz e papel, criando uma atmosfera nostálgica. Olharam em volta e visualizaram várias crianças, mas nenhuma sinalizava a presença da mulher que buscavam. Uma professora de cabelos grisalhos e olhos calorosos se aproximou. "Posso ajudar?" perguntou, gentilmente. "Estamos procurando a senhora Ana", Daniel respondeu, a voz mais nervosa do que ele gostaria de admitir. "Ela está em sua sala de aula. Posso levá-los até lá." Os passos até a sala pareciam longos e pesados. Lucas olhou para o pai, um misto de expectativa e medo se formando nos olhos. Ambos sabiam que estavam no ponto sem volta. O destino estava prestes a se revelar. A professora parou em frente à porta. "Ela está lá dentro. Desejam entrar?" Daniel, sentindo o coração disparar, acenou afirmativamente. Com um gesto suave, a professora abriu a porta e deixou eles passarem. O mundo à sua volta se esvaiu enquanto Daniel e Lucas se viraram e encontraram a mulher que poderia transformar suas vidas. Quando os olhares finalmente se cruzaram, a realidade daquela conexão do passado os atingiu como um raio. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar não apenas o presente, mas todo o futuro. Então, uma pergunta pairou no ar, pesada e envolta em mistério. Como eles se sentiriam ao confrontar a verdade que poderia finalmente explicar sua história?
Por um momento, Ana parecia perdida, a mente vagando entre lembranças antigas e o presente confuso. Então, lentamente seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não sabia que tinha um filho. A emoção a dominou e ela se virou, buscando um apoio na parede ao lado. A sala, antes cheia de risos de crianças, agora parecia um cenário de um filme dramático, onde as verdades não ditas ameaçavam desmoronar sua paz. Daniel se sentiu dividido entre o amor incondicional por seu filho e a dor de reviver o passado que ele tentou enterrar. Por que você não voltou? Por que não me procurou? Ana questionou, a dor ecoando em sua voz. Eu pensei que você não quisesse. Eu também estava machucado. Havia muita confusão. Daniel tentou explicar, mas as palavras soavam vazias. A frustração e a tristeza estavam visíveis em seu rosto, e um silêncio angustiante tomou conta do ambiente. Lucas observava tudo, seu coração pesando com a profundidade daquela conversa. Ele tinha esperado por esse momento, mas agora estava assustado. A incerta reação de sua mãe pesava sobre seus ombros. Ele queria correr para os braços dela, mas ainda não sabia se era seguro. Finalmente, Ana se virou para eles, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu nunca quis te deixar. Eu não sabia como lidar com a situação. Sua voz estava agora carregada de arrependimento. Nós temos tanto a discutir, Daniel murmurou, sua mente girando entre lembranças e a possibilidade de um futuro juntos. Mas antes que eles pudessem continuar, o som de risadas de crianças do lado de fora dissipou aquela atmosfera densa. Era o som da inocência, irrompendo como um lembrete de que a vida continuava, apesar dos segredos e do passado. Ana limpou as lágrimas, e um novo brilho surgiu em seus olhos. Você já pensou como seria ter uma família? Ela perguntou a Lucas, uma esperança delicada nas palavras. Lucas hesitou, seu coração pulsando de emoção. Só se você quiser ser parte dela. A sala estava carregada de insegurança e promessas silenciosas. Cada um deles sabia que tinha ali uma chance, mas eles precisavam dar esse passo juntos. A verdade e o perdão só poderiam florescer se todos desejassem. O que seria necessário para superar esse passado e reconstruir os laços? Um novo capítulo de suas vidas estava prestes a começar, embora cada um soubesse que essa jornada seria cheia de revelações. O que mais eles descobririam daquele dia em diante? O encontro na sala da escola parecia suspenso no tempo. Daniel, Lucas e Ana se encaravam, como se cada um estivesse buscando respostas nos olhos dos outros. O peso do passado permeava o ar, mas havia também uma faísca de esperança. Olha, eu não esperava que você estivesse aqui, Ana, mas agora que estamos juntos, podemos esclarecer tudo, Daniel disse, colocando um passo à frente, com uma vulnerabilidade que ele não havia revelado antes. Ana respirou fundo, tentando recompor suas emoções. Eu nunca deixei de pensar em vocês, mesmo com todos os erros que cometi. O tempo passou e eu continuei buscando a forma de lidar com tudo isso. A sinceridade nas palavras dela envolveu a sala como um cobertor quente, parcelando a tensão acumulada. Lucas, ainda num misto de nervosismo e expectativa, decidiu falar. Eu queria entender por que você partiu. Por que não voltou? Eu cresci sem saber quem era você. Sua voz tremia, mas havia uma determinação ali que era inegável. Eu não pensei em como isso te afetaria. Quando tudo aconteceu, eu estava assustada e confusa. Ana respondeu, olhando diretamente nos olhos do filho. Mas não significou que eu não quisesse ser parte da sua vida. Eu só não soube como. Meus medos me paralisaram. Daniel percebeu a dor de Ana, uma dor compartilhada, um eco em seu próprio coração. Eu também não soube como lidar com tudo isso. Tentei fazer o que achei certo por você, Lucas. Fui um pai ausente por medo da falta que ela faria. As palavras simples carregavam o peso de anos de culpa. E Daniel sentiu uma leveza começando a surgir em seu coração. Mas agora temos a chance de criar um futuro diferente, Ana disse,
um sorriso tímido surgindo em seu rosto. Se você deixar, eu quero ser parte da sua vida, Lucas. Quero conhecer você. Ver quem você se tornou. Lucas olhou entre os dois, o peso dos sentimentos nas costas começando a se dissolver. Ele viu a sinceridade em Ana e o amor incondicional de Daniel. E pela primeira vez, se sentiu verdadeiramente acolhido. Ok, podemos tentar. Mas quero que sejamos sinceros, sem segredos. Ele afirmou, pegando coragem. O que importa é estarmos juntos agora como família. Precisamos superar isso. A leveza da conversa começou a preencher o ar. Daniel, esperando por esse momento, não pôde conter um sorriso de orgulho por seu filho. Não importa o que aconteceu no passado, Lucas. O futuro é nosso para moldar. Vamos dar uma chance a essa nova história. Uma nova conexão. Ana estendeu a mão, um gesto simples, mas cheio de significado. Vamos construir memória juntos. Começar do zero. Fazer novas histórias. Lucas olhou para a mão estendida, a hesitação ainda presente. Mas logo decidiu dar uma pequena chance. Ele estendeu sua mão também, confirmando a sua disposição de deixar o passado para trás. Aquele toque simbólico fez parecer que um peso enorme havia sido retirado de seus ombros. A dor de anos de separação começava a dar lugar a um futuro que ainda era incerto, mas pelo qual eles estavam dispostos a lutar. E assim, ali, dentro daquela sala de aula simples, 3 corações se uniam em um pacto silencioso. O que eles buscavam não era só uma reconexão, mas a cura das feridas que, mesmo no silêncio, sempre estiveram presentes. Eles sabiam que o caminho não seria fácil, mas estavam prontos para enfrentá-lo juntos. Saindo da escola, uma sensação de renovação tomou conta deles. Os olhares para o mundo externo estavam mais esperançosos. A vida pulsava com possibilidades. E a luz do dia parecia brilhar com mais intensidade. Podemos ir àquela cabana no lago, sugeriu Daniel, sentindo que seria o próximo passo perfeito. Lá poderemos nos conhecer melhor, longe da agitação do dia a dia. Lucas e Ana concordaram, acenando com a cabeça, enquanto um sorriso genuíno começava a se formar em seus rostos. A viagem estava prestes a se tornar um símbolo do renascimento daquele laço familiar, e Daniel sabia que, finalmente, as peças do quebra-cabeça estavam se ajustando. O amor que sempre existiu entre eles agora tinha a chance de florescer, e com essa esperança renovada, eles embarcaram na jornada que os levaria a um novo capítulo de suas vidas. Quando o sol se pôs, iluminando o caminho para a cabana, Daniel sentiu que a redenção estava ao alcance. E naquele momento, sem saber exatamente o que o futuro reservava, a única certeza que tinha era que estava disposto a tudo para reconstruir aquele elo nunca quebrado. Antes de encerrar, quero fazer um pedido urgente a você. Se essa história tocou seu coração, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vão mexer com suas emoções. E não se esqueça de deixar um like agora. Isso é essencial para alimentar o algoritmo e continuar trazendo conteúdo como esse. Comente suas reações e teorias sobre esse final emocionante. Sabemos que você quer compartilhar sua visão. E por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Apoie nosso canal. Junte-se a nós nessa jornada.